divertidamente conquistou o público ao apresentar uma versão criativa de como as emoções funcionam. O primeiro filme foi um enorme sucesso, e anos depois nós tivemos a tão aguardada continuação. É bem provável que você já tenha assistido pelo menos um dos filmes, e talvez seja justamente por isso que você está assistindo esse vídeo agora. É um desenho aparentemente infantil, mas tem uma profundidade que vai muito além da primeira impressão. Já imaginou como seria se a Riley passasse por alguma dificuldade emocional ou psicológica? Como os personagens da animação enfrentariam as dificuldades? Bem, os desenhistas da Disney não teriam coragem de criar algo tão traumatizante. Não mais. Talvez por isso a Bates tenha criado essa animação. É uma forma dela contar como as emoções enfrentariam um trauma. A história foi dividida em 4 partes até agora, e para esse vídeo fluir, eu vou te contar de uma forma linear. Dito isso, oi, eu sou a Nina e vamos pro vídeo. Essa história vem depois do segundo filme, e a título de curiosidade está cheio de referências. As novas emoções já estão convivendo em harmonia, e tudo começa em uma viagem de carro. Parece que eles estão há muito tempo na estrada. Tanto tempo que o tédio está tomando conta do painel. Tirando a ansiedade, que está com medo de pedir a reserva do hotel, nenhum deles parece estar se importando muito. Até que a raiva, que também parece estar entediada, pergunta se eles não poderiam pedir para o pai ir mais rápido. Mas o medo fala que seria muito arriscado, principalmente nessa chuva. E a ansiedade concorda. A alegria, como sempre, tenta acalmar todos, dizer que logo logo eles chegariam e que deveriam aproveitar o tempo para imaginar como seria o hotel. Mas antes que ela possa falar mais alguma coisa, o medo corre até o painel e puxa as alavancas com força. Diante daquela situação, todos ficam paralisados, olhando para a tela. A alegria chega a perguntar se a Riley dormiu, mas só a ansiedade percebeu que algo estava errado, com o medo. Ele não largou as alavancas. Depois que ela percebeu isso, o resto das emoções tentaram ajudar, mas não conseguiram muita coisa. O tédio levanta para reclamar, mas observa que, enquanto todos os outros estavam tentando ajudar o medo, a inveja estava lá do outro lado, olhando para a janela. Quando o Ted chega perto, ele pergunta por que ela está olhando lá para baixo. Então ele nota uma gosma que está tomando conta de tudo. Só dá tempo dele empurrar a inveja pro lado. Todos ficam chocados, menos o próprio Ted, que não liga para nada. O medo até tenta salvá-lo, mas chega tarde demais. Aos poucos, aquela gosma vai tomando conta e preenchendo todos os espaços. Cada um corre para um lado. Nojinho e ansiedade acabaram encurraladas em cima do painel, enquanto a ansiedade e o medo conseguiram subir em uma luminária. Nesse momento, o vergonha toma coragem e enfrenta aquela gosma para salvar suas amigas. Uma atitude muito nobre, mas que custa sua vida. O próximo a ser vítima foi o medo. Infelizmente, a gosma alcançou seu pé. Todos tentaram encontrar um lugar mais seguro, mas aquela gosma era muito mais rápida do que eles pensavam, e acabou alcançando a Nojinho, e a inveja foi junto. Ela não queria abandonar sua melhor amiga. Essa foi a gota d'água para a raiva explodir. Ele tentou enfrentar a gosma, mas também não adiantou. A tristeza conseguiu puxar a felicidade e se trancar com ela em um quarto. A tristeza pede para que ela corra para a janela sozinha, já que ela não tinha mais chance. Ela pediu para a alegria continuar pela Riley, e assim as duas foram absorvidas pelaquela gosma. A última que sobrou foi a ansiedade. Ela estava pendurada, mas não por muito tempo. Eis que no último momento, a ansiedade encontra o telefone do Tédio, que tinha uma conexão direta com o painel. Agora, tudo o que ela precisava era apertar o lugar certo. Infelizmente aconteceu o que nós imaginávamos. Enquanto a Riley estava sendo levada pela emergência, dentro da sua cabeça, nós podemos ver as emoções afundadas naquela gosma. A Riley passou por uma cirurgia. E olha que interessante, na sala de cirurgia dá pra ver quais foram seus ferimentos. Ela teve 2 costelas fraturadas e a perna quebrada. Menos mal, considerando o que poderia ter acontecido. Uma médica vem explicar pra mãe da Riley como ela está, então permite que eles vão ver a Riley pela primeira vez. Ela permanece desacordada, talvez por causa da anestesia. Quando enfim ela acorda, todo aquele líquido vai embora e todos são pegos de surpresa. Todo mundo ficou feliz, porque no fim tudo acabou bem. Até que uma coisa chama a atenção. Eles ouvem a voz da Riley pela primeira vez desde aquela coisa toda. Ela ainda estava confusa e pergunta o que aconteceu para seus pais. Eles dizem para ela ficar calma e não se movimentar muito, porque ela pode acabar se machucando novamente. É quando ela percebe o que tinha acontecido. Nesse momento, a ansiedade e o medo tomam conta do painel. Isso faz com que ela fique desesperada. Mas os pais da Riley tentam acalmá-la e os outros sentimentos tentam afastar o medo e a ansiedade do painel. Quando ela consegue se acalmar, a mãe da Riley fala o que aconteceu. Eles estavam dirigindo na chuva e de repente um caminhão bateu neles. Ela realmente teve sorte.
Os pais da Riley não se machucaram muito, mas ela sim. A mãe dela tenta melhorar a situação, dizendo que agora tá tudo bem. Ela só vai precisar fazer um pouco de fisioterapia. Ouvindo isso, o Raiva explode. Não é pra menos. Junto a ele, todos os outros sentimentos começam a surtar. A tristeza começa a chorar, a inveja começa a perguntar o que seus amigos vão falar. A ansiedade começa a calcular o que vai ser do futuro da Riley agora que ela não vai mais poder jogar hóquei. Os únicos dois sentimentos que estão calmos é a alegria e o vergonha. Até que ele dá um grito, para que todos se acalmem. Então voltamos a Riley. Ela pergunta como vai ficar agora os campeonatos, os jogos, e a resposta da sua mãe é que agora ela só deve se concentrar em melhorar e esquecer de tudo. Então eles escutam o pai da Riley. Ele estava chorando e pede desculpas. Ele estava com medo, muito medo. Então nós vemos a personalidade da Riley, que diz, eu sou gentil. Essa é uma referência ao segundo filme. Ela disse a seu pai que tá tudo bem, e eles se abraçam. As emoções se reúnem ao redor da personalidade da Riley e escutam, eu sou amada. E assim, o medo fala que tudo pode voltar ao normal. É quando uma nova lembrança chega. Ela está com a cor do tédio, que era quem estava controlando o painel antes do acidente. E o medo pergunta, por que não foi criada uma memória com o momento do acidente e essa situação dela sendo acolhida pela família? A conclusão óbvia que eles chegam é de que aquela gosma poderia ter quebrado o sistema. Então o Raiva toma a frente. Ele diz que se alguém vai consertar alguma coisa, vai ser ele. Ele escalou o mural de memórias da Riley. Enquanto isso acontece, a Riley continua conversando com a sua mãe, que pergunta se ela tem alguma memória do que aconteceu e se ela está com dor. A Riley diz que não está com dor, mas que não consegue se lembrar de nada que aconteceu. Ela tenta forçar a mente a se lembrar daquela situação. Ela estava com tédio no carro, olhando para a janela. Foi quando ela viu uma coisa, e no mesmo instante que a Raiva estava tentando consertar o sistema, ela lembra de uma luz muito forte e um barulho muito alto. Quando finalmente a Raiva consegue ter algum progresso, dentro do mecanismo tinha um pouco daquela gosma, que é arremessada para longe. Então nós vemos mais uma memória, dessa vez fragmentada. O medo tenta pegar, mas a gosma se apossa dela e toma forma. Riley? Aquela gosma tomou a forma da Riley. Todos ficam sem palavras. O Raiva foi o primeiro que perguntou o que era aquela coisa e por que era idêntica a Riley. As emoções começam a conversar para tentar entender o que é aquilo. A alegria fica cansada de especulações e vai cumprimentar, o que ela considera ser uma nova emoção. Mas a tristeza não concorda. Ela tem um pressentimento ruim. Até a Nojinho tenta alertar, pedindo para ela tomar cuidado, porque mesmo que ela pareça fofa por se parecer com a Riley, é muito assustadora. O Raiva diz que vai resolver suas diferenças com aquela coisa, e quem tentar impedir ele vai apanhar também. A alegria tenta retomar o controle da situação, pede para que eles se acalmem. Provavelmente era só mais uma emoção, e se você viu o segundo filme, sabe como foi complicado a adaptação das novas emoções. Então, acho que ela só queria entender o que era aquela emoção e como ela funcionava. Só que assim que ela fala isso, o medo diz que aquilo não pode ser uma emoção nova, mas ele é ignorado. Ela tenta apaziguar as coisas, dizendo que se ela tá ali, é porque ela agora faz parte do QG e eles podem ser amigos. O que a criatura responde com um ok. E isso deixa todos meio chocados porque ela realmente parecia com a Riley. A criatura aponta pra Alegria e diz: Alegria. O que deixa a Alegria meio sem graça. Ela perguntou qual era o nome da criatura, mas foi ignorada. A criatura encontra cada emoção e começa a dizer seus nomes. Ela tentou tocar a Nojinho, mas ela fica extremamente desconfortável. Então a Alegria tenta interromper aquele contato, o que deixa a criatura com muita raiva. Ela vai em direção à vergonha, e quando a criatura toca a mão dele, deixa um pouco de sujeira, que ele não consegue limpar. Ela fala com o tédio e a ansiedade, e eles têm uma reação meio normal, até que ela vai falar com o Raiva, que xinga a criatura de todo tipo de coisa. Ela age como agiu com todos, aponta pra ele e diz seu nome. Mas ele disse que todos ali sabem seus próprios nomes. O que eles não sabem é o nome da criatura. E o principal, por que ela tinha saído daquele tubo. Mas assim como foi com a Alegria, ele foi ignorado, o que faz com que ele quase exploda. Mas a Alegria o acalma. É quando finalmente a criatura chega perto do medo. Ela o abraça.
Finalmente nós vemos como está a Riley, totalmente em choque. A Alegria está tentando entender o que aconteceu e segurar aquela criatura, mas ela começa a atacar as emoções. Ela ia em direção ao medo, mas o Raiva resolve que ele vai combater aquela criatura. Eles entram em uma luta corporal, que o Raiva acaba perdendo. A criatura começa a tocar o caos dentro do QG, rasgando o manual, quebrando algumas memórias. É quando a ansiedade percebe que o medo está encolhido. Quando ela chega perto dele, ela consegue escutar: "Foi tudo minha culpa." É quando ela percebe a criatura vindo pra cima dela. Ela explica um pouco da situação e diz que o medo é uma das principais razões para ela estar ali. Porque o medo consegue proteger a Riley das coisas que ela consegue ver, a ansiedade das coisas que a Riley ainda não consegue ver. E nesse momento, a criatura diz seu nome: Trauma. Ele protege a Riley do que já aconteceu. Então a ansiedade tenta argumentar dizendo que eles podem mudar algumas memórias e transformá-la em memórias boas. O Trauma pergunta se até memórias ruins podem ser transformadas. A ansiedade fala que sim, mas não importa. O Trauma diz que vai proteger a Riley, sozinho. E quando a criatura ia atacar a ansiedade, todas as emoções tentam salvá-la. Então o Raiva tenta conversar com a Alegria, dizendo que eles têm que arrumar uma forma de proteger a Riley daquela coisa. Mas a criatura não gostou de ser detida e surta. Enquanto isso, nós vemos a Riley, que estava se sentindo paralisada. Seus pais perguntam se ela está bem, e ela responde que tem muita coisa na cabeça dela agora. Mas a mãe lembra que eles a amam, e o pai diz que tudo vai ficar bem no final, e ela não precisa se preocupar com nada. Nesse momento, o sistema de convicção brilha e diz: "Eu sou amada." O Trauma fica com muita raiva, porque não acredita naquilo, e nesse momento, a Alegria tenta entrar em combate com a criatura, o que encorajou as outras emoções, menos o medo. Ele está no chão, se culpando. Enquanto isso, a criatura vai ficando cada vez mais forte. Quando o medo finalmente abre os olhos, ele percebe o que está acontecendo. Todos os seus amigos estão perdendo, e no meio de tudo aquilo, o medo percebe o celular do Tédio no chão. Enquanto a criatura estava rindo na cara da Alegria, ela mostra a memória do acidente e pergunta se é isso que eles querem. A inveja fala que ele não deveria ter aquilo. A memória pertencia a Riley, mas o Trauma fala que agora a memória pertence a ela, já que ela vai proteger a Riley, para que nunca mais ela se machuque. O Trauma quer transformar a Riley em uma pessoa indestrutível, afinal, o Trauma constrói caráter. A inveja fala que eles poderiam tentar mudar aquela situação, e acaba chamando o Trauma da Riley de Triley, o que deixa o Trauma muito feliz, dizendo que fazia sentido porque agora ela era a Riley e iria tomar o controle dos sentimentos. Mas essa afirmação deixa a Alegria de uma forma que nenhum deles tinha visto ainda. Ela estava com ódio e pediu para que ela retirasse o que tinha dito, porque ela nunca seria a Riley. E nesse momento, o Trauma começa a xingar a Alegria. Afinal, ela queria ser a Riley, o que a Alegria rebate, dizendo novamente que ela nunca seria a Riley. Quando o Trauma ia responder de novo, provavelmente xingar um pouco mais a Alegria, ele percebe uma coisa, algo brilhando. O medo conseguiu pegar o telefone do Tédio, então a Riley consegue falar para sua mãe, que está com muito medo. O Trauma fala que aquilo é impossível, porque ele quebrou o painel. O medo joga o telefone de volta pro Tédio, mas quando a criatura percebe o que aconteceu, pula pra cima dele. Mas o Tédio ataca de volta, e nesse momento, o Raiva lembra da sua melhor amiga, a Pochette. Quando ela aparece, pergunta a ele o que está acontecendo, mas o Raiva não tem tempo para explicar tudo aquilo, só pede que ela abra. Então ele agarra a Pochette e coloca a criatura dentro dela. Vendo tudo isso, todos entendem a ideia. Então eles trazem um pote, uma corda, alguns travesseiros, tudo aquilo para que eles conseguissem prender o Trauma da Riley. Mas enquanto isso está acontecendo, o Trauma fala que independente do que eles façam, ele sempre fará parte da Riley. Mas eles ignoram isso e conseguem trancar ele dentro do pote e empurram o pote pro abismo de memórias esquecidas. E nós escutamos o pai da Riley. Ele diz que ela deveria dormir, porque amanhã será um novo dia. Depois do boa noite, a Alegria interage com o painel e diz para todos que agora eles têm muito a fazer para organizar aquela bagunça. Quem cuida da reforma do QG são essas criaturinhas que eu acho que podem ser os neurônios, que parecem jujubas. Eles foram chamados para fazer uma atualização no painel. Um deles parece novato. Ele fica olhando para baixo, com medo de cair. Quando eles chegaram, acharam as emoções desse jeito e pensaram que elas tinham morrido. Mas na verdade, elas só estavam dormindo. Também, depois de tudo que aconteceu, quando ele menos esperava, isso acontece. Isso evitou que eles tivessem algumas horas de trabalho. Ela fica só esperando a nova peça. E agora que tudo está pronto,
eles vão embora. As emoções vão ter que lidar com aquilo. Sem que eles percebam, uma parte da gosma vai junto. O mais velho diz entender o que aconteceu. Ele já leu em algum manual sobre o trauma. E ele fica triste porque ela não deveria ter isso tão cedo. Então, o novato não entende porque eles tiveram que instalar algo que vai prejudicar a Riley. Mas eles não tinham escolha. É quando o mais velho fala uma frase que me deixou um pouco pensativa. As emoções não podem ignorar o trauma, nem reprimi-lo. A menos que a Riley lide com ele, ele sempre vai estar presente e crescendo. Na pior das hipóteses, ele pode tomar conta de tudo. Enquanto ele estava conversando, aquela pequena gota caiu no abismo e encontrou o pote, onde o trauma ficou guardado. É uma questão de tempo para que ele consiga sair. Essa história não é sobre uma nova emoção, é sobre como uma experiência traumática pode bagunçar todo um ecossistema. A criatura não é uma emoção natural, é uma defesa mal formada da mente que tenta, de uma forma extrema, proteger a Riley, blindando de qualquer situação ruim, o que acaba sufocando as outras emoções. A minha teoria é de que a menos que a Riley trate esse problema, a alavanca só vai crescer e eles não vão conseguir controlar a criatura, porque parte dela está dentro do painel. Eu gostei muito dessa história, e há pouquíssimo tempo eu vi que a Bates marcou uma data para o lançamento da quarta parte, então vamos aguardar juntos. Muito obrigada a você que chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Comente qual a sua teoria sobre o trauma de Riley, compartilhe esse vídeo com alguém para ajudar o canal a crescer, e até a semana que vem. Tchau! Nossa, acabou minha voz. Uma gol de 40 minutos.